Você viu aquela final da Libertadores, mas o que ninguém te contou é que o Palmeiras não perdeu apenas um título. O Palmeiras perdeu uma final que poderia ter sido completamente diferente, caso um único lance, tivesse sido analisado com coragem. Porque quando Éric Pulgar entrou daquela forma, com aquela força, com aquele movimento, a história deveria ter mudado. E hoje, você vai ouvir a verdade que não saiu na TV. A verdade que muitos têm medo de falar. E quando você entender, vai ser impossível olhar para aquela final da mesma forma. Existem derrotas que machucam. Existem derrotas que revoltam. E existem derrotas que marcam uma geração inteira. A derrota do Palmeiras para o Flamengo na final da Libertadores não foi simplesmente mais uma final perdida. Ela foi o ponto culminante de um conjunto de acontecimentos, injustiças, lesões, decisões duvidosas e momentos que parecem pequenos, mas que, quando somados, criam um abismo emocional quase impossível de medir. Porque ali, naquela noite, tudo ficou no limite. E quando o limite é ultrapassado, a dor passa a ser combustível. É por isso que hoje vamos percorrer, minuto a minuto, decisão por decisão, consequência por consequência, tudo o que aconteceu dentro e fora de campo, e como esse episódio está moldando silenciosamente a temporada de 2026. Prepare-se, porque essa é a história que vai ficar para sempre gravada no coração do torcedor palmeirense. Para entender o impacto do que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. A temporada de 2025 foi, disparada, a mais turbulenta da era Abel Ferreira. Em um ano, o Palmeiras perdeu o Everton por lesão, perdeu Lucas Evangelista, o motor, o cérebro, o pistão do meio-campo, perdeu Paulinho, a contratação mais cara da história, perdeu ritmo por causa da reformulação mais profunda desde 2020, perdeu consistência em novembro, o mês mais decisivo, e ainda perdeu Felipe Anderson dentro da final, minutos depois de entrar. E, mesmo assim, mesmo com tudo isso, chegou na final. Ninguém fala sobre isso. Ninguém reconhece. Mas a verdade é, o Palmeiras atravessou 2025 com metade do seu potencial real. É como disputar um campeonato com 3 pneus furados. É como entrar em uma final sem 3 dos seus jogadores mais inteligentes e decisivos. E ainda assim, o time estava lá, competindo, brigando, encostando no Flamengo, levando perigo. Porque esse elenco, mesmo em frangalhos, ainda tinha alma. E então chegamos ao momento mais polêmico, tenso e decisivo de toda a final. Aos 36 minutos do primeiro tempo, acontece um lance que deveria ter mudado a história. Bruno Fuchs disputa a bola no alto. Uma bola dividida, normal, de jogo. Mas Éric Pulgar chega com uma força desproporcional, com intensidade acima do aceitável, com um movimento que, pela regra, configura temeridade ou força excessiva, um lance típico de cartão vermelho direto. Não foi um choque comum. Não foi coisa de jogo. Não foi um lance leve. Foi pesado. Foi perigoso. Foi claro. A intensidade do impacto é o ponto principal. O VAR chama. A transmissão para. Os palmeirenses no estádio se levantam. O Flamengo segura a respiração. E o árbitro decide só dar um amarelo. Sabe aquele silêncio que precede uma bomba? Foi aquilo. E naquele instante, amigos, a decisão da Libertadores começou a desmoronar para o Palmeiras. Porque não é sobre um cartão. É sobre contexto. Se Pulgar é expulso, como deveria, o Flamengo joga mais de 60 minutos com 10. A estrutura muda. O meio-campo desmonta. O ritmo ofensivo diminui. A defesa fica exposta. O jogo vira outro. Mas isso não aconteceu. E essa omissão mudou o destino da partida. O Palmeiras sentiu. Sentiu na alma. Porque todo jogador sabe quando está sendo injustiçado. Eles sabem quando uma entrada passa do limite. Eles sabem quando a arbitragem tem medo, ou escolhe não fazer o que é certo. Após o lance, você pode ver claramente a expressão do time mudando. Indignação. Nervosismo. Sensação de impotência. Perda momentânea de foco. Queda emocional imediata. E isso não é teoria. Isso é ciência. É psicologia do esporte. Quando um atleta percebe que o ambiente não é justo, o rendimento dele cai. O cérebro entra em estado de frustração. As decisões ficam mais lentas. E o adversário ganha confiança. O Flamengo cresceu. O Palmeiras encolheu. E o jogo tomou outra forma. Como se o Palmeiras já não tivesse sofrido o suficiente em 2025, faltava mais um golpe.
Felipe Anderson entra na final, e em poucos minutos, após lance com Carrascal, cai se contorcendo. Torção no tornozelo esquerdo. Fim de jogo. Fim de temporada. E isso afeta muito mais do que parece. Felipe Anderson era a arma que Abel guardava para o segundo tempo. Um jogador inteligente, experiente, frio, capaz de quebrar defesas fechadas. Sua saída não foi apenas uma substituição. Foi o desmonte final da estratégia ofensiva. E agora você entende por que o Palmeiras terminou a final sem finalizar no gol. Faltava criação, profundidade, drible, improviso, condução, infiltração. Felipe era a última peça desse quebra-cabeça. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tem sua chance de ouro. A bola sobra para Vitor Roque, dentro da pequena área. Ele finaliza. E Danilo trava, no limite do limite do limite, salvando o Flamengo. Aos 19 anos, ele carregou o peso de um estádio, de uma final, de um clube inteiro. Quando o jogo acaba, ele cai, chora, desaba. E Abel Ferreira corre até ele. É uma cena dura, forte, humana. Vitor Roque publicou. Derrota muito dolorosa. Mas não desistiremos. E esta frase resume tudo o que o Palmeiras viveu no ano. O Palmeiras terminou a final da Libertadores sem acertar um chute no gol. Nenhum. Isso nunca tinha acontecido na história das finais únicas da competição. E isso explica muito sobre a falta de peças, o impacto psicológico do lance do Pulgar, a lesão de Felipe, a queda de confiança, o desgaste acumulado, o peso emocional da partida. Foi um time que lutou, mas não tinha forças para lutar até o fim. Como se a polêmica já não fosse suficiente, John Testor do Botafogo aparece. Parece que os deuses do futebol torcem para o Flamengo. A fala viralizou, gerou caos, aumentou ainda mais o debate. E o pior, a frase ressoou entre muitos torcedores do Palmeiras, que também sentiram que algo estava estranho. Mas a verdade é, nenhum comentário muda o que aconteceu. Nenhuma postagem devolve o cartão. Nenhum desabafo devolve a taça. O primeiro treino após a final foi silencioso. Os titulares, exaustos emocionalmente, fizeram apenas regenerativo. Os reservas treinaram forte. O clima era de frustração, mas não de abandono. Porque havia Brasileirão pela frente. Havia dignidade. Havia responsabilidade. E o Palmeiras precisa terminar o ano com dignidade, mesmo com chances mínimas de título. E agora, chegamos ao ponto mais importante desta trajetória. O futuro. O Palmeiras não está em crise. Não está quebrado. Não está devastado. Ao contrário, o clube está construindo uma base ainda mais forte para 2026. Abel fica até 2027. Barros fica. O elenco ganha reforços caseiros. O Everton 100%. Lucas Evangelista 100%. Paulinho 100%. 3 titulares. 3 líderes. 3 pilares. E, acima de tudo, um elenco mais maduro, calejado, preparado. Porque a dor da injustiça, a dor do quase, a dor da expulsão que não veio, tudo isso vira força. O Palmeiras vai voltar. E quando voltar, vai voltar completo. E muito mais perigoso. Essa noite, às 21h30, horário de Brasília, o Palmeiras encara o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Belo Horizonte, o penúltimo jogo da temporada. O que está em jogo vai muito além dos 90 minutos. É a última chance real de dar uma resposta a uma torcida doída, às vésperas de encerrar uma temporada marcada por injustiças, desfalques, lesões e um vice-campeonato traumático. Para este duelo, o Palmeiras não contará com vários jogadores chaves. Desfalques confirmados lesionados ou suspensos incluem Felipe Anderson, entorse no tornozelo, além de Giei, Aníbal Moreno e Facundo Torres, todos suspensos, e também alguns nomes importantes em recuperação como Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Se você chegou até aqui, já sabe, a temporada de 2025 do Palmeiras foi marcada por injustiças monumentais, lesões que desfizeram a equipe, e uma final da Libertadores que poderia, e deveria, ser diferente, se o lance do Pulgar tivesse terminado em expulsão. Mas hoje existe uma última chance. Uma chance de dar uma resposta. De mostrar que, mesmo com o corpo cortado, o Verdão tem alma. Que, mesmo em dor, resiste. Então, se você é Palmeiras de verdade, curte, compartilha, inscreve-se no canal e ativa o sininho.
Vamos juntos acompanhar cada segundo desse jogo decisivo, e deixar claro, não importa o que digam, não importa o que fizeram, o palmeirense vai até o fim. E comenta aí, de coração, você acredita que o Verdão sai vitorioso de Belo Horizonte hoje? Por quê?